Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Tem coisa que a gente espera por anos e quando começa a acontecer, a gente quase não acredita. Na última semana, eu vi 3 coisas no fisiculturismo brasileiro que eu nunca havia visto antes. 3 atletas, em 3 situações diferentes, mas todos no mesmo movimento. Um deles foi o cardiologista, mostrou o exame em vídeo público e disse pra galera: meu cardiologista está preocupado, eu posso ter que parar. Outro com apenas 20 anos. Matheus Matila, o parceiro de treino do jovem Gunley. Ele fez um exame completo e descobriu que tem envelhecimento arterial precoce. Ele só tem 20 anos. Ele vai começar a tomar 2 remédios para o coração antes mesmo de estrear numa competição grande. E em terceiro, um colega meu, o pobre louco, fez um vídeo chorando dizendo que é viciado no suco, que já quase morreu, que precisa de ajuda para parar. 3 casos em poucos dias. Isso não é coincidência, isso é um movimento. E é sobre isso que eu vou falar hoje, com muito respeito aos 3. Então cola comigo. Let's go! Após tudo o que aconteceu com o Gabriel, Matila decidiu ir a um cardiologista. E eu tiro o chapéu para ele. Não existe forma segura de usar anabolizantes. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Mas se você embarca nesse caminho, o mínimo é acompanhamento médico constante. Vamos dar uma olhada. Você já ouviu falar no ecocardiograma com strain? Já, né? Bem falado aí no meio, né? É a análise quando o nosso coração contrai, ele faz o processo de... O ecocardiograma com strain é uma forma mais completa desse exame. Mostra mais coisas que um ecocardiograma normal. Compressão, parece uma mola mesmo, e torção, tá? Então ele faz isso. Compressão e torção. E claro, treino de força, hormônios, né? Hipertensão, tudo isso, com o passar do tempo, altera essa mecânica. E vai tornando o músculo mais rígido, né? Então, por exemplo, você contrai teu braço, é duro, o coração vai ficar assim também, tá? Invariavelmente, não tem como, porque ele também tem receptores. Porém, a rigidez muscular no coração, ela não é boa, porque justamente é um músculo que tem que contrair e relaxar sem parar. Então você entende que tem vários fatores que contribuem para ele ir aumentando essa rigidez, né? Qual que é o intuito desse exame? A gente vai analisar a deformação do... Ao final do exame, foi constatado que as artérias do Matila estão com envelhecimento precoce. Músculo, toda a mecânica, e dessa maneira a gente consegue identificar alterações precocemente. Claro, a gente sempre orienta um exame basal, natural, para entender se existem doenças prévias que não são relacionadas ao uso de hormônios e ao treino. Doenças genéticas, né, hereditárias. A cada 4 meses, mais ou menos, a gente pede para o atleta vir aqui, para a gente entender como está sendo a evolução. Eu ainda acho 4 meses muito. Por exemplo, o Mr. Olympia Derek Lunsford, tá certo que as doses dele são mais abusivas, mas ele faz exames completos de 2 em 2 meses. Não é brincadeira não, pessoal. Deita de lado para cá. Esse braço você pensa. Aqui sim. Esse. Tem algum histórico na família, Matheus, de problema cardíaco? Cara, cardíaco não. Você dorme bem? Sim. Ronca? Sim. A apneia do sono é um problema bem comum no fisiculturista, tá? Pressão um pouquinho alta já. Quanto? 16/6. Já vai ter. A pressão dele está extremamente alta para alguém de 20 anos de idade, que tem um histórico ativo, que pratica atividade física. Matila começou a utilizar esteroides anabolizantes mais ou menos na mesma época que o Gabriel. Não tem nenhum ano ainda. Início, tá vendo? Quantos anos de treino, de musculação? Tem 5 Treino anos. pesado mesmo. 5 anos. E hormônio, quanto tem? Hormônio tem nenhum. Nem um ano? É. De adaptabilidade que esse músculo cardíaco ele sofre, que vai caracterizar a cardiopatia hipertrófica, que é a doença do bodybuilder, é uma doença adquirida, não é uma doença genética. E normalmente ela tem relação com cargas pressóricas elevadas e ao estímulo hormonal. Entendi. Então é justamente Essa patologia que o bodybuilder desenvolve, que geralmente é a hipertrofia do ventrículo esquerdo, ela é causada pela pressão alta por períodos longos de tempo, mais o uso de anabolizantes em doses altas. o ecossistema do bodybuilder. É o combo. Ele fica pesado e usa... Isso, ele ganha peso, treino pesado, aumenta justamente Gira um pouco assim. esse risco de hipertensão, aumenta a resistência vascular periférica, aumentando a resistência Um pouquinho vascular mais, consegue periférica, passar? você vai aumentar a pressão arterial. Entendi. Que a pergunta que eu faço a vocês, os atletas jovens, é que a referência que a gente tem, nós mais velhos, eu me incluo,
Não a referência pela idade, não que seja atleta. Eu também me incluo. Longe disso. Sou fã do esporte, na verdade nunca imaginei que fosse trabalhar com isso, sabia? E o que eu me pergunto é que eu vejo esses atletas old school, eles foram campeões com a idade mais avançada. E eles começaram, será que eles começaram tão cedo como vocês a hormonizar? Exatamente. Disso, né? Porque a preocupação nossa é que quanto mais cedo vocês comecem a hormonização, mais cedo o músculo cardíaco vai sofrer. Os esteroides anabolizantes nunca estiveram tão banalizados. Antigamente, a pessoa se tornava imensa, gigantesca, com 35, 40 anos de idade. Algo está mudando. A cada geração, os novos atletas começam a usar esteroides mais cedo. E não só isso, as doses são muito maiores do que nos tempos antigos. Antigamente, a pessoa competia natural, construía uma base sólida natural, e aí sim decidia partir para o uso do suco. Mas o que está acontecendo? Jovens de 17, 18, 20 anos estão embarcando no caminho do suco de forma totalmente banal, com doses altas de hormônios, com ciclos extremamente pesados. Os esteroides anabolizantes estão muito banalizados não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu venho alertando isso há muito tempo. Em 2023 eu fiz um vídeo, Por que os bodybuilders estão morrendo? Tem esse vídeo aqui no canal, é só clicar aqui em cima para você assistir. Eu já estava muito preocupado. As mortes estavam crescentes, mais de um bodybuilder por mês. De acordo com Dorian Yates, que foi 6 vezes Mr. Olympia, a cada geração o uso do suco está maior, as doses estão maiores. As pessoas não estão nem se dando ao trabalho de construir uma base sólida natural. Pessoal, o caminho mais saudável é o natural. Mas eu respeito você que quer embarcar no suco e ser um Mr. Olympia, que quer ser como Ramondino, que quer ser como Chris Bumstead, o Siban. Tudo bem, você tem meu respeito, mas não banalize. Tenha paciência e cuide da sua saúde. Com essa ação. E lembra que o intuito da gente é fazer com que aconteça, que exista na vida de todos vocês o pós-palco. Como qualquer outro esporte de alta performance, isso tem que ter dia e hora para acabar, né? E você tem que viver, né? Você é jovem, tá com a tua namorada aqui, se você vai casar com ela, você quer ser pai, tudo o que você tá almejando, né, que você tem ideia, que seja importante que você possa executá-lo durante a tua vida de atleta e pós-atleta. Descruza as pernas, o pé no chão, chega para trás aqui, relaxadão. O que esse equipamento faz, Matheus, pessoal? São 4 medidas que ele vai fazer. A primeira, em intervalo entre uma e outra, ele emite uma onda de pulso. Por que você não fala, não cruza as pernas? O falar pode ser no mesmo timbre de voz da propagação dessa onda de pulso, ele vai acusar, ele para. É tudo que tem interferência. Cruzar as pernas vai dificultar a passagem dessa onda de pulso pelo teu corpo. Então são coisas que podem mascarar o exame, a máquina é bem sensível, ele interrompe. Então ele procura justamente essa medição e através da propagação dessa onda de pulso, ele vai ter um aferido de qual é a pressão lá na raiz da tua aorta, né? Na saída ali do coração. O que acontece? Quando você vai envelhecendo, as artérias também envelhecem, como qualquer parte do seu corpo, né? O cabelo cai, a barba fica branca, a pele vai ficando enrugada, as artérias idem, mesmo processo, Matheus. Tem coisas que vão acelerar esse processo de envelhecimento. O uso de, por exemplo, bebida alcoólica, o tabaco, radioterapia, quimioterapia, pressão não controlada, diabetes não controlada, doenças autoimunes, doenças do colágeno e o uso do anabolizante. A formação de placa de gordura é uma delas que também vai acelerar. Veja, aqui está uma representação dessas artérias, ó. Aqui eu aperto e contrai, tá vendo? Não tem nenhuma placa de gordura. A maquetezinha está simbolizando a deposição de placa de gorduras aqui. Colocou um pouquinho mais, a complacência ainda está mantida, tá vendo? Rigidez nem tanto. Já botou dessa aqui, já obstrução, ó, cerca de 50%, olha só, já está mais dura. A ponto dessa daqui que está acima de 70%, olha só, dura. É isso, esse equipamento mede a rigidez desses vasos, dessas artérias. Por isso que é importante esse exame. Quando você quer falar de precocidade de lesão, você precisa de exames específicos. O fato de você ter um exame, e o pessoal de casa que está escutando, isso é importante, laboratorial normal, não quer dizer que você não tem problema no coração. O fato de você fazer um eco convencional também não quer dizer que você, normal, não tenha problema no coração. Inclusive tem um estudo bem robusto que mostra que cerca de 42% dos pacientes que infartam, eles não apresentam placa de gordura com obstrução grave. Tem que ter mais coisas, tem que ter mais informações mais robustas, específicas, para avaliar, nesse caso,
o efeito do anabolizante e todos os componentes que você toma agregado, isso incluindo o treino seu de alta performance. No caso do treino de sobrecarga, é pela apneia que gera? Pelo peso, a carga mesmo. Literalmente por levantar peso. E uma coisa importante que às vezes o pessoal fala, o que é o coração do atleta? Às vezes você vai fazer o exame do eco convencional e lá consta, não, você faz ativo, você puxa ferro, você faz da musculação, você treina. Teu coração tem uma hipertrofia que é normal, é o coração do atleta. Isso também é importante, que o powerlift, a modalidade das atividades, né, que são do powerlift, como a musculação, elas fazem um processo de adaptação, que é um padrão de uma hipertrofia concêntrica, só que a diferença é que às vezes a gente fica numa zona de penumbra. Porque o coração harmonizado também faz essa adaptação. O coração do atleta, por definição, é uma adaptação ao processo, à atividade. Não existe almoço grátis. Uma hora ou outra o boleto vai chegar. Não existe almoço grátis. O colega que te disser, ou quem disser que está tomando anabolizante em doses anabólicas, não é o paciente aquele que tem hipogonadismo, que tem deficiência, que tem sintomas, faz. O que é hipogonadismo? Você não produz testosterona, então você precisa de reposição. Tirando esses casos, você usar uma dose de dura por semana é um ciclo, não é reposição, porque você já tem níveis normais. Uma dura por semana também é arriscado. Em breve eu vou fazer esse vídeo. Uma terapia de reposição hormonal. E também não é terapia de reposição hormonal um cara que tem uma texto de 300, 350 e aumenta para 900. Sim. Isso é uma anabolização em dose fisiológica. Isso também não quer dizer que está tudo bem, que não vai acontecer nada. Não há nenhum estudo que comprove isso. O estudo que corrobora e que é importante fazer a reposição hormonal. É o cara que tem uma texto abaixo de 200, tem sintomas, a gente precisa fazer a reposição dela. Vamos análise de velocidade de onda de pulso, que é um exame onde mede a tua rigidez arterial, a idade sua arterial. Nesse exame a gente vê que ela está exacerbada, ela está aumentada, né? Esse é um dos primeiros efeitos que a gente tem disso, do uso disso aqui, da preparação do bodybuilding. Com apenas 20 anos, Mátila está com as artérias envelhecidas. Vamos falar sobre isso agora. Pera aí, pessoal, o vídeo já vai continuar, mas eu preciso avisar a você que tem intolerância à lactose, que não consegue tomar o whey, que a solução chegou. O Beef Protein da Integral Médica. São 30 gramas de proteína por porção. Pessoal, é maravilhoso, é muita tecnologia envolvida. Tem sabor frutas vermelhas e sabor chocolate. Eu não sei qual é o melhor. Sinceramente, eu não esperava que fosse ficar tão gostoso. É muita tecnologia envolvida porque não tem nenhum resquício de carne. Você jura que está tomando suco ou um milkshake de chocolate? Eu garanto, você vai amar. Escaneie esse QR Code e conheça o produto. O whey é maravilhoso. Eu amo, mas tem muita gente que se sente inchado e que não pode nem ficar perto de nada que contenha rastro de lactose. Para essas pessoas, eu recomendo o Beef Protein da Integral Médica. Eu também ia recomendar o pré-treino Prime, mas está fora do estoque. No próximo vídeo eu falo sobre ele. É um pré-treino com 2 tipos de cafeína, uma de absorção rápida e uma de absorção lenta. Ou seja, não tem crash durante o treino, mas o produto acabou, vendeu tudo, agora o foco é o Beef Protein. Se você precisa de uma proteína de qualidade, não consegue tomar whey, conheça o produto, escaneie esse QR Code, utilize o cupom GOIS e me conte depois, porque eu garanto, você vai amar. O Matheus Mátila tem 20 anos. 20. Pega esse número e segura ele por um segundo. O Matheus, pessoal, ele não é qualquer um nessa história. Ele era parceiro de treino do Gabriel Gunley. Treinavam juntos, compartilhavam rotina e quando o Gabriel morreu, há poucas semanas, o Matheus tomou uma decisão que poucos teriam coragem de tomar. Ele foi ao cardiologista. Por que poucos teriam coragem de tomar, Rodrigo? Porque a maioria dos usuários de esteroides anabolizantes não querem fazer exame, ou eles vão descobrir algo ruim. Muitos usuários de anabolizantes fogem do exame. Se iludem. O Matheus treina musculação há 5 anos. Querendo ou não, é pouco tempo. Ele começou a treinar com 15. Mas dá uma olhada nesse dado. Ele começou a usar o suco há menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Há poucos dias, ele foi no cardiologista e o Dr. Alexandre Arraes, que é um médico que eu já recomendei várias vezes no meu canal aqui no passado, atendeu ele. E olha só o que apareceu. Em menos de 12 meses de uso. Primeiro, a pressão arterial dele estava em 16. 16 por 6. Para um menino de 20 anos, isso não é normal. A sistólica em 160 já é alta, e a diferença entre a sistólica alta e a diastólica baixa em 60 sugere algo muito importante. Sugere que as artérias dele já estão começando a perder elasticidade.
Segundo, a velocidade de onda de pulso do Matheus mostrou rigidez arterial exacerbada. Não no limite, exacerbada. Em alguém de 20 anos, com 1 ano de uso, é um diagnóstico punk. Eu ficaria preocupado. Em palavras simples, as artérias do Matheus, aos 20 anos, depois de menos de 1 ano de suco, já mostram envelhecimento acelerado. E o terceiro, o Matheus também relatou que ronca. E aqui eu quero falar 1 segundo sobre ronco, porque ronco em fisiculturista com massa muscular muito alta é um sinal que ninguém leva a sério, mas deveria. O ronco pode ser indicativo de apneia do sono, que é quando você para de respirar várias vezes durante a noite. Ou seja, tá lá no seu sono, soninho aesthetic, e você para de respirar várias vezes durante esse sono. E a apneia de sono, em quem usa hormônio, é um fator de risco cardiovascular sério. É mais um peso para o coração, entende? O usuário já tem peso no coração. Esse é mais um peso. Todas as noites, sem você nem saber, você pode estar parando de respirar. E o que o doutor Alexandre disse nesse vídeo? Não existe almoço grátis. Uma hora ou outra o boleto vai chegar. Não existe almoço grátis. Não existe dose segura de anabolizantes. Quem usa essas substâncias inevitavelmente vai ter algum nível de dano biológico. Lembra que eu já expliquei para vocês quem é o melhor atleta, Rodrigo? O melhor atleta tem que ter 3 genéticas. A genética de construção natural de músculos. A genética de absorção de drogas. Tem indivíduos com genes específicos que o suco faz boom, look at them. Eles crescem muito rápido. Dá para saber se você vai ser um Mr. Olímpia no primeiro ciclo. E a terceira e mais importante das genéticas, a genética de resistência aos colaterais. A genética que possibilita o indivíduo abusar de drogas por períodos longos de tempo sem morrer. O intuito dos exames do Dr. Alexandre é controlar os danos, não eliminar os riscos. É importante que vocês compreendam isso. O Matheus tem 20 anos. Depois de 1 ano de suco, vai começar a tomar 2 medicamentos por coração. Ele não divulgou os nomes e nem precisa. O ponto não é falar do remédio. O ponto é, com 20 anos, com menos de 1 ano de ciclo, ele vai entrar num esquema medicamentoso para proteger um coração que ainda nem viveu direito. E é aqui que eu preciso falar para você, que ainda está começando, que está pensando nisso. Se você tem 17, 18, 19 anos e quer começar um ciclo, o Matheus é o exemplo de onde isso pode te levar, não em 10 anos, mas em poucos meses, pessoal. 1 ano de uso e o coração já está em controle medicamentoso, provavelmente pelo resto da vida. É uma decisão que não tem volta. Matheus, eu te respeito muito, mano. Muito obrigado pela transparência. Sério, de verdade. Mostrar isso aos 20 anos em um vídeo público é um ato de coragem. E pode ajudar a salvar muita gente. Obrigado pela transparência. Se cuida. Esse é o William Martins, um cara que já chegou a pesar quase 160 quilos, considerado por muitos o maior Open do Brasil. O William fez um vídeo muito bacana e com muita transparência no canal dele no YouTube. O link está aqui embaixo se você quiser assistir completo, mas vamos analisar como é o exame cardíaco de um atleta Open, a categoria mais pesada do fisiculturismo. Rapaziada, mais um vídeo no canal. Primeiramente, esse não é um vídeo sensacionalista. Quem me conhece sabe que eu jamais surfaria em hype. Eu vou provar porque eu gosto de provar as coisas, ó. Tá marcado aqui, ó, desde o dia 30 de abril. Então não é algo que eu tô fazendo por conta de um fato fatídico recente. Então, cuidar da saúde cardiovascular faz parte do universo bodybuilder, né? Sempre que a gente vem com medo. Eu tô com medo hoje. Apesar de fazer isso com frequência, eu tenho medo de fazer. Sempre tive desde o início, até porque mexe com o sonho da gente, então que pode ser interrompido por conta de um diagnóstico, mas é melhor que seja interrompido por conta disso. Boa noite. Não tem problema não. Fica em paz. Pode passar. Não, fica em paz. Seja interrompido por um diagnóstico e não por uma vida ceifada, né? A gente teve um... É o que eu falei, pessoal. Muita gente deixa de fazer exame por medo, por ter que parar uma preparação, por medo de encontrar alguma coisa errada no exame. Essa não é a mentalidade do William. Ele já se cuida com o Dr. Alexandre há 6 anos, mas dessa vez ele fez um vídeo muito bacana abrindo tudo. Lá ele, abrindo os exames, abrindo tudo de forma transparente sobre o que um bodybuilder Open enfrenta. Uma perda
muito difícil, recente, né? Todo mundo acho que refletiu sobre e então que esse vídeo seja de certa forma um meio de conscientização para vocês que fogem do cardiologista. Então acompanhe aí um pouquinho para vocês, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Esse vídeo pode ser muito importante para você. William fez os mesmos exames que o jovem Mátila. E agora os resultados, beleza? Aqui a gente já vê uma carinha triste, né? Já fica, poxa, já apareceu uma carinha triste no resultado do exame. Vamos ver qual foi o resultado completo. Aquela carinha ali já é de estudo, né? Então o que acontece? Para a tua idade cronológica, veja o quanto você está mais velho. Um cara de 61 anos. É o equivalente isso. Isso é o ônus. Caralho. Isso é o ônus de O coração dele está funcionando como o de um idoso de 61 anos. um atleta bodybuilder, ainda mais na categoria Open, entendeu? Então o que acontece? A gente percebe... William nasceu em 1989. Ele tem 37. que lá na periferia, por isso que a gente vê a ponta do teu coração, filiatas que estão com aumento dessa rigidez e a ponta torcendo para que compense no trabalho desse miocárdio teu, né, com aquele trabalho desperdiçado, fazendo com que ele esteja o menor possível durante o esforço. Uma coisa está ligada à outra. Né? A gente percebe que a tua periferia, o padrão de resistência vascular periférica está aumentado e ainda mais você está no período do off. O off-season corrobora mais renda com isso, porque o ganho de peso faz com que esse músculo também tenha que trabalhar mais. Né? Normalmente é o período onde vocês não fazem cardio, diminui o cardio. Né? Depende de cada coach a orientação que vocês têm. A gente sempre preconiza manter o cardio sempre fundamental, mesmo nas preparações de vocês até chegar prep. Mas isso, lógico, a gente não tem a mesma visão que o coach durante a preparação de vocês. Determinados colegas, né, falam que o cardio em determinado momento pode atrapalhar a preparação de vocês, mas em termos de coração, a falta dele sempre vai piorar. Se na preparação de vocês vai melhorar... Todo atleta de fisiculturismo hormonizado tem que fazer cardio. Isso ajuda na manutenção da saúde cardíaca. Para o coração, a ausência do cardio sempre piora. Essa é a verdade. E isso tem um ônus disso aqui que a gente verifica. Lá na periferia ele sente. Aumenta a resistência vascular periférica, você não consegue otimizar esse teu débito cardíaco, e se você tem a frequência cardíaca de repouso mais alto, pior ainda. Por isso que a combinação das medicações são importantíssimas. Né? Ninguém blinda coração, isso é importante. A gente procura fazer um controle de dano o máximo possível. Percebam a transparência do Dr. Alexandre. Ninguém blinda coração. O que ele faz é um controle de danos. Esse vídeo está disponível no canal do William. E no título ele disse, eu vou ter que parar. Porque o cardiologista vai explicar. Baseado na fisiologia realmente de um processo de insuficiência cardíaca. Então você entra com as medicações nesse sentido, né, para tentar combater esse coração que está atordoado, né, que tem um padrão de insuficiência, ou ele está sendo suficiente, mas está trabalhando demais para dar conta do serviço. Esse é o ponto que preocupa a gente. Isso aqui é 61 anos. É reversível isso? Sim, isso é o bom. A periferia a gente consegue reverter com medidas, né? Menos anabolizante, cardio efetivo, dieta não tão hipercalórica como a de vocês agora, Peso, né? para perder o peso. Né? A lesão estrutural no músculo, não tem o que fazer. Lesão estabelecida, lesão feita, acabou. Depois que você tem uma lesão no seu coração, já era. Né? Padrão fibrosou, né? Deposição de colágeno em excesso, virou gordura, fibrose, essa é lesão estabelecida. Não tem o que fazer. Mas, de fato, é por isso a importância de vocês estarem acompanhando e tendo isso. É para dar uma bênção para vocês? Não. Muito pelo contrário. É para estadiar o risco disso e vocês poderem trabalhar, né, nesse limite com uma máxima, vamos dizer assim, efetividade do que vocês estão fazendo, tentando colocar na balança o bônus de você ter uma melhor preparação, subir melhor, e isso vai gerar um ônus no teu sistema cardiovascular, e a gente procura mensurar isso e tentar contrabalancear isso, fazer esse controle de dano da melhor forma. A gente mexe na medicação, otimiza a proporção do cardio quando possível, né? Então a gente tenta adequar nessa forma.
e sempre tentar convencer vocês a menos anabolizante. Olha a risadinha do doutor. É muito difícil você convencer um cara que está competindo na mais alta performance há muitos anos a diminuir o suco. Por quê? Porque quanto mais tempo de uso você tem, maior tem que ser as suas doses. O seu músculo se adapta aos estímulos exógenos. Exógeno vem de fora, então você se adapta a doses altas de suco. E para sair da estagnação, muitas vezes você tem que aumentar o suco. Por isso que eu falo, quando o cara começa muito jovem, ele está fadado a doses elevadíssimas de hormônios para se manter competindo em alta performance. Quanto mais cedo você começa o suco, mais cedo você vai estagnar, mais cedo você vai atingir o seu auge. Mas tá pouquinho essa vez. Em comparação com o Tiago, dá parabéns pro Tiago. Realmente, é o período hoje você tá com Desde que eu vi. 6 anos de acompanhamento você tem com a gente, Willy. Vai fazer 6 anos. É o momento que você tem menos anabolizante, menos carga anabólica. Real. Parabéns aí, Tiago. O músculo cardíaco, ele tem que dar conta do que está sendo exigido para ele. O músculo cardíaco foi feito para isso. O músculo cardíaco ele tem um processo de adaptabilidade que poucos órgãos conseguem fazer isso. Então, assim, como se fosse missão dada, missão cumprida. Ele percebe que está sendo solicitado mais dele. Ele tem mecanismos compensatórios para isso. Ele procura responder da melhor forma possível a esse estímulo exercido. O grande problema é que nós não sabemos até quando ele vai responder de forma positiva, como é o caso seu. Sabemos que ele está num processo hiperativo, de forma positiva. A realidade é que não dá para saber quanto tempo o coração aguenta trabalhando com essa performance, nesse nível de demanda. Porque ele está dando conta. Né? Agora, até quando isso permanece, a gente não sabe. Por isso que é importante o acompanhamento, sempre essa educação continuada com vocês, né? E esse acompanhamento longitudinal, porque as técnicas a gente consegue fazer um diagnóstico com mais precocidade dessas alterações para tentar evitar, sabermos um passo na frente antes dele não compensar mais. Esse é o intuito do trabalho meu e do Gabriel. É isso aí. A gente ter os dados e ir acompanhando a evolução para chegar no momento, cara, aqui ele está começando a degringolar, né? Vamos dizer assim. Tá na hora de rever aí, né? Tudo. Aí que talvez é o momento de parar mesmo. Sim, com o atleta. é isso. O William falou que o doutor não queria falar. Talvez seja a hora de parar. Não toma conduta, nós não somos coach, não mexemos em nutrição, na parte de treinos de vocês, performance nesse sentido. Porque a gente cuida do sistema cardiovascular. Lógico, tendo e precisamos saber qual o momento de vocês estão de treinamento, do uso dos hormônios, para termos um pensamento clínico lógico, para mantermos um diagnóstico nesse sentido. Eu até falei no início do vídeo, né? Às vezes a gente tem medo de vir porque acha que vai chegar aqui e você vai falar assim, William, cara, abandona o teu sonho, esquece, não é isso. E desde a primeira vez, há 6 anos atrás, sempre foi, a gente vai conter os danos para ver até quando você pode levar fazendo o que você faz, né? Como qualquer outro esporte, Willy, isso tem dia e hora para acabar. Sim. Como qualquer outro esporte e outra performance, pessoal. Essa é a verdade. Isso tem dia e hora para acabar. Só que o importante é que o trabalho meu e do Gabriel é... Muita gente criticou o Chris Bumstead, o CBum, quando ele aposentou aos 29 anos. Essas pessoas não têm a mínima noção. Ele aposentou por saúde, para viver mais, porque ele já tinha um problema renal sério. Ele tem uma doença autoimune. Em 2018, ele ficou internado por 1 semana. Você fazia assim na perna dele, ele fazia na panturrilha, na canela, afundava de tanta retenção hídrica que ele estava. Ele estava com 7 quilos a mais de água. Ele fez uma biópsia e descobriu uma patologia autoimune. Ele não quis sacrificar a vida pelo bodybuilding. CBum aposentou com 29 anos e, de forma muito honesta, ele admitiu que sabia que o bodybuilding estava acabando com a saúde dele. Gerar uma condição para que vocês tenham o pós-palco. Como qualquer outro atleta, o futebolista, como tem o pessoal do basquete, do vôlei, da NFL. Né? E os atletas bodybuilder também precisam ter uma qualidade de vida pós-palco, condizente, com tanta coisa que você abdicou anteriormente na tua vida. Beleza? Show.
Isso aí, Doc. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Tamo junto, Nele. Acho que vocês são os pioneiros aí de... Como atleta, eu acho que não tem, é indiscutível, né? De bodybuilding, acho que eu nunca nem tinha ouvido falar. E você foi o começo de tudo. Você participou desse começo. 6 Sobrevivi 2 anos ao Chad Nichols. Aí. Que isso? Eu não ia falar isso. Pessoal, o Chad Nichols é conhecido nos Estados Unidos como o coach da morte. Ele preparou o grande campeão Ron Coleman, mas sem dúvidas ele tem a mão pesada pro suco. De acordo com a mídia, ele já matou alguns atletas. Muito obrigado pela transparência, William Martins. Esse vídeo foi fenomenal. Se você quiser seguir o William, essa aqui é a rede social dele e o canal do YouTube. O link tá aqui embaixo. Agora, vamos para um depoimento muito forte. Um cara que já apareceu aqui no meu canal inúmeras vezes. Pobre louco. Galera, eu sempre tô postando borracharia, eu sempre tô postando comédia, tentando tirar um risada de vocês, mas hoje é um vídeo sério. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da ajuda. Eu quero parar de tomar os anabolizantes, eu quero livrar isso da minha vida, eu quero voltar a ser natural, tá ligado? E venho aqui fazer esse comunicado pra vocês, venho pedir desculpa também ao público por eu sempre falar disso, por eu sempre achar normal, porque na minha cabeça, cara, eu sempre usei e eu achava que nunca ia dar merda, e em dezembro agora quase que eu perdi meu rim. Pobre louco quase perdeu o rim. Foi por muito pouco mesmo. Se ele demorasse mais um dia para ir para o hospital, diálise. Tem um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Insuficiência renal aguda, nível 2. Se fosse pro nível 3, eu ia para hemodiálise. E Deus me deu uma nova chance, meu rim voltou ao normal. E eu percebi que ao passar do tempo, eu voltei a usar de novo, e eu voltei a abusar de novo. Eu sempre falo, o suco vicia. O shape vicia. Você tenta diminuir as doses, mas o suco te chama de volta. Você quer mais densidade, mais poder, mais força. Eu percebi que eu sou viciado, eu não consigo parar. E eu venho pedir ajuda de vocês. Eu preciso de um terapeuta, eu preciso de alguém que me ajude a tirar isso da minha cabeça, porque há mais de 10 anos eu não consigo ficar sem hormônio, eu não consigo. Eu tiro o hormônio, parece que acabou meu chão, acabou meu mundo, acabou meu shape, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai ver meus vídeos mais, e eu tô dependente disso há muito tempo. E Deus tá me dando várias oportunidades. Eu já fui preso, eu já quase morri, eu preciso me libertar disso. E quero incentivar aos jovens a não usar isso mais. Eu peço perdão, eu peço desculpa por todo o tempo que eu falei sobre, por todos os vídeos que eu fiz achando que era normal, e eu errei a minha vida inteira, e eu assumo meu erro. Tem muita gente que errou e tá pedindo desculpas. E isso é muito bacana, cara. É legal reconhecer o erro, porque muita gente mesmo banalizava o uso exacerbado de esteroides anabolizantes. Isso não pode ser tolerado. A gente não pode fechar os olhos para os efeitos colaterais. Temos que garantir que a informação verdadeira chegue ao máximo de pessoas possíveis. Os anabolizantes matam. E eu tô muito apegado com Deus agora, eu quero me batizar. E a minha meta é ser um ser humano melhor a cada dia. Pô, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô incentivando as pessoas pro bem ou coisa ruim pra vida delas. Eu não quero isso, eu quero me libertar disso. Deus tocou no meu coração, chegou a hora. Eu quero ser um novo pobre louco daqui pra frente, em motivação, em ser um pai exemplar, um homem exemplar, um cara que temente a Deus, que faz as coisas tudo certo, que não usa nada de hormônio, nada de errado. Então eu venho fazer esse comunicado pra vocês, porque eu já tentei parar várias vezes, eu não consigo. E eu sempre começo com uma dosagem baixa, vou aumentando e acabo abusando de novo. Inclusive eu tô abusando de novo agora. Tô usando várias coisas, vou começar um pouquinho e vou aumentando. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que tá passando o que eu tô passando. Com certeza. Muita gente tenta parar, mas o suco não te deixa ir embora. Pessoal, eu respeito todo mundo, vocês sabem disso. Mas é importante que essa informação ganhe o mundo. Muitas vezes é um caminho sem volta. Aquele atleta de fisiculturismo que sabe que o salário depende disso, ele vai ter uma dificuldade em parar quando ele vê o shape dele menor. Isso é normal. Muitos atletas aposentados falam sobre isso. Mas tem hora que you gotta let it go. Você tem que deixar ir, tem que deixar o shape ir. E pobre louco sabe que se ele diminuir as doses, ele vai perder um pouco de volume, de densidade. Não é fácil, mas é necessário. Saúde é tudo. Tem muitas pessoas que tá na mesma situação que eu, e eu quero me libertar disso e ajudar o máximo de pessoas, usar a minha influência pro bem. Peço a ajuda de vocês também, que não me julguem. Eu recebi muitos comentários nesses últimos dias que eu ia ser o próximo, que a galera tá esperando que eu seja o próximo pelo que aconteceu com o nosso amigo, e me deixou muito triste, porque não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero pra vida de ninguém, e me deixou muito pensativo. Eu vim tomar essa decisão. Eu vou entregar minha vida totalmente a Deus e quero incentivar a galera. Nunca mais vou fazer vídeo sobre anabolizante. Eu errei a minha vida inteira e venho aqui pedir perdão a todos vocês. Espero que vocês estejam comigo nessa. Eu espero de coração que você consiga, pobre louco. Pela primeira vez em muitos anos, eu vejo atletas de alto nível com um público enorme
fazendo o que sempre deveria ter sido normal, indo ao médico, mostrando o exame, parando quando precisa, pedindo ajuda quando dá. Mateus, William e Pobre Louco, cada um do jeito deles. Eles estão dizendo a mesma coisa. Saúde não pode virar aposta. Eu espero que esse movimento cresça todos os dias. Que mais atletas mostrem exame. Que mais coaches exijam exame e não preparem ninguém sem um acompanhamento médico. Que mais pais perguntem ao filho. Que mais jovens pensem 2 vezes antes de embarcar no mundo do suco. E que daqui a alguns anos, quando um menino de 17 anos pensar em começar, ele lembre do vídeo. Lembre do Mateus, com 20 anos, já tomando remédio para o coração. Lembre do William, com idade vascular de 61 anos. E lembre do Pobre Louco, pedindo ajuda chorando, tentando parar. E que ele pense melhor. Saúde não pode virar aposta, e nenhum físico vale mais do que continuar vivo. Força aos 3, muito obrigado pela transparência. E agora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay Natty, kids! Rodrigo Góes. Out! Stay Natty, kids! Você faz amor com o suco.